Mano, boa tarde. O Cruzeiro poupou jogadores ontem, o que não é nenhuma novidade no Campeonato Brasileiro. Outras equipes também vão precisar poupar. O Atlético mesmo, aqui do lado, anunciou hoje que vai poupar jogadores no domingo. Eu queria saber, especificamente do Cruzeiro, era uma necessidade muito grande? Era um risco colocar os jogadores titulares em campo nesse jogo contra a Ponte Preta? Certamente sim, senão não teríamos feito, né? Na verdade, nós fizemos uma escolha. Nós tínhamos 4 jogos para escolher um para fazer isso. E dentre os 4 jogos, nós julgamos que lá contra a Ponte Preta seria o de risco menor, porque não existe sem risco, né? O próximo jogo é contra o Curitiba na nossa casa e a gente precisa voltar a vencer em casa. Acho que nós fizemos um último jogo muito bem jogado contra o Grêmio, mas empatamos. Então o torcedor vai reconhecer se nós fizermos um bom jogo novamente dentro do Curitiba, mas ele quer a vitória, e nós também. Então não poderia ser nesse. O seguinte é contra o Palmeiras, é um jogo decisivo pela Copa do Brasil. O primeiro jogo dos 2 que temos para jogar, para tentar chegar entre os 4 finalistas da Copa do Brasil. E o terceiro e quarto deles seria o clássico contra o Atlético, que também não é um jogo onde você pode pensar isso. Então escolhemos fazer isso diante da Ponte Preta. E fizemos num número muito acima do que sempre foi o desejado, né? E eu já mencionei para vocês aquilo que penso sobre isso, como fazer e o quanto fazer, já falamos sobre isso em outras oportunidades, porque o risco realmente era muito grande. Alguns jogadores nem levamos e outros levamos para não adiantar para o adversário aquilo que estávamos pensando, né? E ficaram no banco e realmente não tinham condição de entrar. Como, por exemplo, o caso de Ezequiel, que era o jogador da posição que não entrou, quando eu fiz a alteração com a saída de Leno no intervalo. Então, são escolhas duras que temos que fazer de vez em quando. Eu sei que não é do agrado de ninguém, né? Mas eu acho que a equipe fez um jogo dentro do normal. A Ponte Preta não chutou uma bola no gol do Cruzeiro, né? E sempre que fomos jogar lá com equipes titulares, com todos dentro, sempre sofremos, porque é um lugar difícil de jogar. Então a equipe perdeu, que não é nada bom, mas não fez um mau jogo a ponto de classificarmos o desempenho dos jogadores que entraram abaixo da crítica. Eu não acho isso. Mano, até em cima disso, você relembrou aí que lá na Copa do Brasil, né, naquele jogo contra o Muricy, que você falava da ideia de não trocar um time todo para não desfigurar, e que seria uma situação complicada. Foi esse desgaste excessivo que te fez mudar de ideia para fazer isso no jogo contra a Ponte, lá sabendo de todos os riscos? Queria eu poder fazer sempre os meus desejos, né? Mas às vezes a gente não consegue fazer. Nós temos uma equipe de trabalho, essa equipe aponta situações de risco, e era uma situação de risco muito grande que nós chegamos. Então, o nosso departamento de fisiologia nos mostra os números, né? Alguns jogadores entram numa faixa de risco que a lesão é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, nós não podemos perder mais jogadores agora, nessa hora, né? Temos jogos decisivos pela frente, como, por exemplo, o jogo de quarta-feira que vem. E a gente trabalha para tentar passar de fase na Copa do Brasil, chegar, né, onde no ano passado estivemos, no mínimo, né, e depois tentar chegar em frente. Acho que vocês sabem os riscos que a gente corre. O ideal sempre é colocar a melhor equipe em campo. Acho que nós vimos de duas boas atuações, né, um segundo tempo contra o Corinthians lá e o jogo contra o Grêmio aqui. E o meu desejo certamente era repetir isso, né, mas não foi possível nesse momento. Vamos ter que entender e também valorizar aquilo que os jogadores que entraram fizeram. Mano, você está destacando mais uma dificuldade que o Cruzeiro está tendo, né? Em relação a ter que poupar os jogadores, né? Por causa do desgaste, risco de lesão. Tem também uma tabela difícil daqui para frente, né? Com Curitiba, Palmeiras e o clássico contra o Atlético. Mas já são 3 jogos sem vitória. Apesar de todos esses problemas, mesmo com eles, qual o tamanho da pressão por um resultado neste momento? Já que a gente vem ouvindo da sua análise, do Sidney ontem, dos jogadores, o time vem jogando bem, especialmente do segundo tempo do Corinthians para cá, jogo contra o Grêmio também, jogo de ontem. Qual o tamanho dessa pressão por agora ter que conseguir um resultado, uma vitória? A pressão é interna porque a gente
se incomoda quando o resultado não vem, né? A gente sabe da importância dele para valorizar aquilo que a equipe está fazendo como atuação. A boa atuação é o caminho para a vitória, né? Mas ela não se resolve em si, ela precisa dos 3 pontos para dar tranquilidade e aumentar essa confiança da equipe, para ela ainda dar um salto que nós sabemos que ela pode dar, né? É um início de campeonato brasileiro, todas as equipes, com exceção de 2, estão numa situação muito parecida, em termos de pontuação, muito próximas, né? Uma vitória significa bastante em termos de avanço, é o que nós temos que fazer no domingo, e as atitudes que tomamos nas escolhas para o jogo da Ponte Preta certamente vão influenciar na nossa possibilidade muito maior de fazer um resultado de 3 pontos no domingo. Mano, e exatamente esta diferença entre os 2 primeiros colocados para as outras equipes tem deixado o elenco, o grupo, um pouco incomodado por não estar mais próximo disso? Eu acho que a gente pode se incomodar quando a gente não está se comprometendo o suficiente para atingir o objetivo que são as vitórias. E a nossa equipe está se comprometendo, não temos uma vírgula para reclamar deles. Eu acho que estão todos imbuídos, né, na busca disso. A gente conhece o futebol bastante para saber que se as atuações estão sendo boas, o resultado de vitória é uma questão de tempo. Devemos persistir, devemos afirmar as coisas que estamos fazendo bem, fazer pequenas correções daquilo que podemos melhorar, e aí estaremos muito próximos de voltar a vencer. Ainda há um dia de treinamento. Pelo cansaço dos jogadores, embora, aí especificamente falando do Ábila e o Rafael Marques, que saíram antes do jogo, e podendo contar com o Sassá no domingo e não na quarta, ele passa a ser uma opção até pela característica de ser um jogador da intermediária, partir com a bola dominada e ser perigoso? A partir de quinta-feira ele virou opção, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que ele ainda não está no estágio ideal, mas nós entendemos que aos poucos ele vai adquirindo esse ritmo, e só vai adquirir esse ritmo também entrando, né, nos jogos, conhecendo seus companheiros, né, se ambientando com o que é o Cruzeiro. Eu acho que todos eles têm condição de jogar. Mano, até em cima disso, essa turma toda que ficou fora, ela tem condição de voltar, ou você vai perder algum outro jogador ainda com desgaste, sentindo alguma coisa? Não, todos os jogadores estão com possibilidade de jogar, inclusive Henrique, que já volta a treinar amanhã com bola, fez todos os trabalhos, né, para evitar um choque maior, e vai estar relacionado para o jogo também. Para domingo, então, pode-se esperar um Cruzeiro muito próximo do ideal? Esperamos que sim. Quase que nem a sua voz, né? Ideal.